Olá, pessoal do Me Salva. Continuando a nossa série de aulas sobre ondulatória e ótica, nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes sobre as ondas eletromagnéticas. Olha só, a gente já viu que as ondas eletromagnéticas normalmente surgem quando tu sacode uma carga elétrica. Se tu pegar uma carga elétrica e fizer ela oscilar para cima e para baixo, tu vai produzir ondulações no campo elétrico que existe em volta dessa carga, uma perturbação no campo elétrico que daí vai viajar no espaço. Então, a onda eletromagnética, ela não é feita de moléculas sacudindo para cima e para baixo, que nem numa corda ou numa onda na água, que são as ondas mecânicas. Nas ondas eletromagnéticas, tu tem um campo elétrico oscilando e se propagando pelo espaço. Em volta desse campo elétrico, que é o que está em vermelho aqui no meu desenho, aparece também um campo magnético, que é o que eu representei em verde. Se vocês repararem, inclusive os vetores de campo elétrico, as flechinhas vermelhas, são perpendiculares aos vetores de campo magnético. Então, uma onda eletromagnética é feita de campos elétricos e magnéticos, oscilando e se propagando pelo espaço. E o elétrico e o magnético formam 90 graus entre si. Uma coisa muito interessante e muito importante das ondas eletromagnéticas é que, como elas são feitas de campo elétrico e magnético, e esses campos podem se propagar no vácuo, as ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo, ao contrário das mecânicas. Então, as ondas eletromagnéticas são as únicas que podem existir no vácuo. Outro detalhe interessante das ondas eletromagnéticas é o seguinte: existem vários tipos de ondas eletromagnéticas. Sei lá, onda de o sinal de celular, o sinal de Wi-Fi, se tu quiser pensar. São ondas elétricas viajando pelo espaço que o teu aparelho, o computador, celular consegue captar. Então existem vários tipos de ondas eletromagnéticas. Mas se elas estiverem no vácuo, o interessante é que todas elas andam com a mesma velocidade. Então, se tu pegar o ultravioleta, o raio-x e a onda de celular, no vácuo, todas elas estariam andando lado a lado com a mesma velocidade. Elas se propagam com a mesma velocidade. Essa velocidade, eu escrevi aqui, é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. São 300 milhões de metros por segundo. Essa velocidade aqui é absurda, tá? Essa aqui, a velocidade que as ondas eletromagnéticas andam no vácuo, normalmente a gente representa pela letra C, é a famosa velocidade da luz. Na verdade, ela não é só a velocidade da luz, ela é a velocidade de qualquer onda eletromagnética no vácuo. Mas essa velocidade é a maior velocidade possível, tá? Tu nunca consegue fazer um objeto andar mais rápido que isso. A gente vai ver isso em física moderna. Para vocês terem noção, nessa velocidade eu consigo dar a volta no planeta Terra 7 vezes e meia em 1 segundo. É muito rápido, tá? Mas essa é a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo. Quando elas estão, por exemplo, dentro da água, uma onda de rádio e a luz, daí elas não têm a mesma velocidade. Então, no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas andam juntas. Dentro de um material, dentro do vidro, dentro da água, daí cada onda tem a sua velocidade. A luz, por exemplo, dentro do vidro, não anda com a mesma velocidade que uma onda de micro-ondas dentro do vidro. E assim vai. Inclusive, no vácuo, o valor da velocidade é esse aqui, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, aproximadamente. Dentro de outro material, a velocidade da onda muda. A luz e as outras ondas eletromagnéticas, no vácuo, elas conseguem andar muito rápido porque não tem ninguém atrapalhando. Agora, quando as ondas eletromagnéticas entram no ar ou em algum gás, vai ter umas moléculas no meio do caminho que atrapalham o movimento dessas ondas, tu pode pensar assim, e daí a onda vai um pouco mais devagar. Então as ondas eletromagnéticas vão mais rápido no vácuo do que dentro de um gás. Se essa onda entrar dentro de um líquido, como no líquido as moléculas estão mais próximas, é mais denso, o líquido atrapalha ainda mais a propagação da onda eletromagnética. Então, normalmente a onda vai mais devagar no líquido do que se estivesse num gás. E pelo mesmo motivo, dentro de um sólido, as ondas eletromagnéticas vão ainda mais devagar do que dentro de um líquido. Então, normalmente a velocidade das ondas eletromagnéticas vai diminuindo de gás para líquido para sólido. No vácuo é a maior velocidade possível, que é aquela velocidade que a gente acabou de ver. E daí é igual para todas as ondas. Outra coisa muito interessante das ondas eletromagnéticas é saber comparar o que tem de diferente de uma onda para outra. Ah, eu falei que existe onda eletromagnética dentro do micro-ondas, existe onda eletromagnética dentro do rádio, por exemplo, no sinal de rádio. Qual que é a diferença entre essas ondas? Para falar disso, existe uma coisa chamada espectro eletromagnético. O que é isso? Eu fiz uma lista aqui com vários exemplos de ondas eletromagnéticas.
rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. O que tem de especial nessa lista? Eu coloquei as ondas justamente em ordem de frequência. O que muda basicamente de uma onda eletromagnética para outra é a frequência. Lembra que a frequência te diz quantas vezes a onda sacode por segundo. Tu pode pensar assim, então isso é uma frequência alta, isso seria uma frequência baixa. Então, as ondas eletromagnéticas diferentes têm frequências diferentes. E nessa lista elas estão em ordem de frequência. Ó. Nesse sentido, aumenta a frequência. Então, por exemplo, a frequência de uma onda de rádio é mais baixa do que a frequência de uma onda de raio-x. Isso quer dizer que uma onda de rádio oscila menos vezes por segundo do que uma onda que se usa no raio-x. Então, isso é o que a gente chama de espectro eletromagnético. São as ondas eletromagnéticas e aqui elas estão em ordem de frequência. Sempre quem está mais para frente tem maior frequência. Mas outra coisa interessante é o seguinte, se vocês repararem, isso aqui é para ser um desenho representando o que acontece com as diferentes ondas. Reparem que as ondas que estão mais para frente, elas sacodem mais. Mas quando elas sacodem mais, ó, elas estão mais espremidas. Então, se tu pegar o comprimento de onda, ó, a distância entre uma crista e outra, para o raio-x, ele é menor do que se tu pegar o comprimento de onda ali perto do rádio e do micro-ondas. Então, quando as ondas sacodem mais, elas também ficam mais espremidas. Isso quer dizer que, nesse sentido, aumenta a frequência, mas é no outro sentido que aumenta o comprimento de onda. Então, o rádio tem menos frequência que o raio-x, mas cada oscilação do rádio é maior que cada oscilação do raio-x. Então, nesse sentido, aumenta o comprimento de onda. E também aumenta o período, porque o período é o inverso da frequência. Então, a onda de rádio demora mais para fazer uma oscilação do que o raio-x. A fim só de fazer uma comparação, para vocês terem a noção do diferente tamanho de cada repetição dessas ondas, se tu pegar uma onda de rádio, cada repetição dela, cada oscilação, tem mais ou menos o tamanho de uma pessoa. Varia bastante, pode ser entre o tamanho de um prédio e o tamanho de uma pessoa. Então, a onda de rádio tem uma oscilação bem grande. Já se tu pegar a onda que existe dentro do micro-ondas, por exemplo, cada oscilação dela tem mais ou menos o tamanho de uma borboleta. Nota que ela é bem menor. Se tu for pegar, sei lá, a luz visível, cada oscilação da luz visível tem mais ou menos o tamanho de uma célula. Nota que vai ficando cada vez mais encolhida as ondas. O ultravioleta, o comprimento de onda do ultravioleta é mais ou menos o tamanho de uma molécula. Já o comprimento de onda do raio-x é ainda menor, mais ou menos o tamanho dos átomos. Então, nota que nesse sentido as ondas vão ficando mais curtas. Um jeito de resumir tudo isso, olha só, de resumir o espectro eletromagnético é o seguinte. Vou fazer um resumo aqui. É o que a gente chama de o famoso Ramilux G. O que é isso? É um resumo dessa minha lista. Ó. Ramilux, rádio, micro-ondas, o rádio, M de micro-ondas, I de infravermelho, L de luz, U de ultravioleta, raio-x e raio gama. Ramilux G, rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raio gama. Por que é importante saber as ondas eletromagnéticas nessa ordem? Porque elas estão em ordem de frequência. E no sentido contrário, comprimento de onda e período. Então, só olhando para essa lista, eu sei que o raio-x tem maior frequência do que a luz visível, mas a luz visível tem maior comprimento de onda que o raio-x. Então, essa que é a ideia. Alguns outros comentários interessantes, olha só. Na verdade, eu falei que o que muda de uma onda para outra é a frequência, mas existem várias frequências que a gente chama de ondas de rádio. Isso são as diferentes estações. Quando tu está sintonizando a rádio, tu só está dizendo, olha, está dizendo para a antena do rádio captar uma frequência um pouco diferente. Isso vai ser uma estação de rádio um pouco diferente. A própria luz visível, não existe uma única frequência que o nosso olho enxerga, que é o que a gente chama de luz. Existem várias frequências que a gente chama de luz, que o nosso olho enxerga. Cada frequência diferente, o nosso cérebro normalmente interpreta como uma cor diferente. Por isso que eu abri aqui a luz visível e pus essas cores. Essas cores aqui são ondas de frequências diferentes. Então, a frequência da onda que chega no teu olho ajuda a determinar a cor. Claro, existe uma grande parte da interpretação do teu cérebro ali, mas basicamente frequências diferentes de luz normalmente são interpretadas como cores diferentes.
Inclusive, eu coloquei diversas cores em ordem aqui, elas seguem a mesma ordem da lista, elas estão em ordem de frequência. Então, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. As 7 cores do arco-íris, elas estão em ordem de frequência. Então, a frequência do verde, por exemplo, é maior que a do vermelho. E, ao contrário, o comprimento de onda. O comprimento de onda do vermelho é maior do que o do verde. Para ajudar a lembrar disso, é só olhar para as iniciais, é o VLAVAV. Então, a gente tem o RAMILUX-G para as ondas eletromagnéticas e o VLAVAV para as cores da luz, em ordem de frequência. Outra coisa interessante de comentar é que o ultravioleta também... Reparem no seguinte, ó, a frequência mais baixa de luz que a gente vê é o vermelho. E logo antes da luz, no espectro eletromagnético, uma frequência abaixo da luz visível é o infravermelho. Infravermelho, ele vem o quê? Antes do vermelho. Do mesmo jeito, a frequência mais alta de luz que a gente enxerga é o violeta. Se tu aumentar mais a frequência, a gente para de enxergar. E é o que vem depois do violeta, o ultravioleta. Então, o infravermelho é uma onda eletromagnética que, em temperatura ambiente, a gente diz que carrega calor, que vem logo antes do vermelho. E já o ultravioleta é uma frequência que é um pouco acima da frequência do violeta. A título de curiosidade, assim como existem várias frequências de luz que a gente enxerga, que são as diferentes cores, existem várias frequências que a gente chama de ultravioleta. A gente normalmente divide em UVA, UVB e UVC. Está em ordem de frequência. UVA é ultravioleta de baixa frequência, média frequência, alta frequência. A diferença entre eles é que os ultravioletas de maior frequência, o UVC, por exemplo, é mais nocivo para a pele, para te queimar, esse tipo de coisa, do que o UVB. O UVC praticamente não chega na superfície da Terra. A camada, ele é tão forte, digamos assim, tão perigoso, que seria muito nocivo para a saúde. Mas a camada de ozônio segura ele. O buraco na camada de ozônio deixa passar o UVC, que é o mais perigoso. A maior parte do ultravioleta que chega na Terra é o UVA, que é o sol mais saudável, digamos assim. 90%, eu estou inventando essa porcentagem, mas 90%, grande parte do ultravioleta que chega na Terra é o UVA. Chega um pouco de UVB, o UVC, a princípio, a camada de ozônio deveria segurar. Outra coisa interessante de comentar, só para encerrar, é que as ondas eletromagnéticas são feitas de coisas chamadas fótons. A gente vai falar disso em física moderna, isso aqui é só para o resumo ficar completinho. Então, assim como uma mesa é feita de átomos, as ondas eletromagnéticas têm bolinhas, têm partículas dentro delas chamadas de fótons. E nesse sentido, junto com a frequência, aumenta a energia dos fótons. Então, assim como a luz visível tem mais frequência que o micro-ondas, os fótons da luz visível são mais energéticos que os fótons do micro-ondas. Então, nesse sentido, para frente aumenta a frequência e a energia dos fótons. No outro sentido, comprimento de onda e período. Mas por essa aula era isso, então muito obrigado pela atenção, até a próxima.